Como vocês sabem, o caso do Felipe Prior tá sofrendo diversas reviravoltas, ele que foi condenado em primeira instância, mas assim pessoal, se tem uma dúvida como foi a atitude da Globo lá no comecinho, por quê? No começo o Prior não era condenado, ele até então era inocente, até que se provasse o contrário. E até o momento ele tem que ser julgado ainda em segunda instância, então não vamos condenar aqui o cara sem que a justiça tenha condenado por completo, né? Uma juíza condenou ele, mas enfim... Como na época lá em que começou toda essa história, o Prior era um cara que tava ali na mídia, muito estourado porque participou do paredão mais votado da história do Big Brother Brasil. Na época eu lembro muito bem que o Prior foi convidado para o Fantástico para dar uma entrevista, mas essa entrevista foi cancelada. Tudo isso por conta das acusações. E aí nós pensávamos muito como seria a reação da Globo em relação ao Felipe Prior. Porque a Globo iria tratar o Prior como alguém que poderia ser inocente, como qualquer um que é investigado, ou já iria tratar ele como condenado. E agora nós temos a informação do que a Globo fez lá no início, como que a Globo agiu em relação ao Felipe Prior. Valendo frisar que o Prior ainda vai recorrer dessa decisão da justiça em primeira instância, e também tem um ponto muito forte, porque na época em que a Globo tomou essa decisão, assim, tinham várias coisas que davam a entender que o Prior estava ali sofrendo com algumas mentiras. Não estou dizendo que o processo todo é mentira, mas tiveram sim algumas mentiras. E na época, pessoal, ficou comprovado isso pelo jornalista Erlan Bastos, e uma delegada do caso não indiciou o Prior, né? Tratou ele ali como inocente. Agora, é claro, pode ser de fato que o Prior seja culpado, mas na época que a Globo tomou essa decisão, que foi revelada pela Gisele Bicalho. A Gisele participou do Big Brother Brasil e aí ela disse com todas as letras que a Globo falou pra ela não tocar no nome do Prior. Vamos conferir do trechinho do podcast que ela diz isso. Roda aí. Porque, infelizmente, nós somos as que mais sofremos nos casos de crime. Sim. E assim, eu acho que é uma dor, eu tenho certeza que é uma dor pro resto da vida. E ontem, não sei se você assistiu o Fantástico, eu não posso me calar diante disso, do que aconteceu ontem. O rapaz que fez o Big Brother comigo, ele foi condenado a 6 anos pelo crime de... E o fato aconteceu em 2014, estava tramitando há mais de 3 anos o processo, e ele foi condenado agora. E ele saiu como amado, idolatrado, teve acesso a todos os lugares, o Brasil inteiro sabia de tudo que estava acontecendo, as pessoas vendaram os olhos. Da Atena filmou a casa dele na época, né? Era da Atena, me falaram isso na época. Quando eu saí do programa, falaram, nunca toca no nome desse cara, porque tá acontecendo isso, isso, isso. E assim eu fiz. A Globo me ligou, porque na época a assessoria de imprensa da gente era a Globo, quando a gente sai. Ela falou, nunca toca no nome dele, porque tá acontecendo isso, isso, isso. E eu nunca toquei, nunca dei confiança, nunca estive nos mesmos lugares, porque eu descobri o que estava acontecendo. E essa pessoa ficou aí, frequentando os melhores lugares, indo, todo mundo seguindo, super legal, e veio a condenação agora. E a menina teve que conviver com isso esses anos todos, e agora chegou a condenação dele no semiaberto, só 6 anos. Tem ainda mais, parece que falaram no Fantástico ontem, mais 3, né, processos, para vir do mesmo crime, que são crimes. E ele vai ficar recorrendo, porque a gente que é do direito sabe, ele vai recorrer em liberdade porque ele se encontra em liberdade. E por que isso? Não adianta brigar com o juiz, não adianta brigar com o promotor, porque isso está na lei, está no nosso processo penal, que ele vai continuar recorrendo. E como é uma pessoa que tem dinheiro, ele consegue ir pro STJ, ele consegue ir pro STF. Quando é um pobre cometendo isso, gente, ele não tem dinheiro para pagar advogados bons que consigam entrar com esses recursos. Porque as pessoas acham que entrar com recurso em tribunais superiores são fáceis, que é STJ, STF, é muito difícil ser aceito recurso lá em cima. Pra quem não se lembra, a Gisele ficou com o Prior. E o que muitos internautas estão criticando essa atitude da Globo de ter bloqueado todos os participantes de falarem com o Felipe Prior. E basicamente isso explica muito porque que Rafa Kalimann, Manu Gavassi não quiseram ter contato com o Felipe Prior após o programa. E ele não entendeu isso, mas agora ficou bem explicado que foi por conta da TV Globo. E aí, pessoal, por que é tão polêmica essa situação, né? Porque o Prior até então não era condenado. Agora sim, ele é condenado em primeira instância, então beleza. Mas naquela época, ele era somente investigado. E aí, o que acontece? Por ele ser investigado, a Globo já tomou partido antes de uma decisão da justiça. E por isso que tem muitas pessoas criticando esse fato da Gisele, da Globo ter feito isso, né? Não a Gisele em si. Porque, de fato, a Gisele tem todo o direito de, pelo Prior ser investigado, não querer conversar com ele.
Mas, ao mesmo tempo, ela não pode ser proibida de falar com ele. Aí vai, assim, da pessoa dela. E eu acho que, de fato, a Globo deveria deixar quem quisesse se aproximar do Prior que se aproximasse, quem não quisesse que não se aproximasse. Vai de cada um, né? A pessoa tinha que tomar aquela decisão na época, e não a assessoria da Globo. E assim, pessoal, a Gisele tava dando a opinião dela, ela que é advogada criminalista, então ela tava falando ali sobre o caso e tudo mais, e beleza, o que ela acha. Como eu já disse pra vocês, eu sei que lá, desde o começo, tiveram contradições nesse processo, tá? Eu acompanhei desde o começo. Tiveram muitas contradições lá no começo, muitas mentiras que foram publicadas pela revista Marrecar, que foi a responsável pela divulgação. Inclusive, eu vou jogar aqui um trechinho do Felipe Neto, revelando que teve mentiras no processo, porque todo mundo sabe que tiveram mentiras. Roda aí. Eu acho que a gente precisa se preocupar com qual pode ser o resultado desses exposeds. E eu digo o seguinte, não é medo não, porque se pode investigar minha vida inteira aí, pode olhar toda a minha história, pode olhar tudo, vocês não vão achar, nunca na vida vocês vão achar alguma ligação minha com crime, nunca na vida. A questão é a seguinte, tem muita gente maldosa e existe hoje um gabinete do ódio especializado em criação de fake news. Além desse gabinete do ódio, existem outros grupos que não fazem parte do gabinete do ódio, que também são especializados em fake news. E o meu medo é essa galera se inspirar nesses exposeds e começarem a criar exposeds exatamente do mesmo jeito, totalmente usando provas falsas. Esse é o meu medo. Porque o que eu estou vendo é como aconteceu nos casos recentes, toda a internet está crucificando sem saber se a coisa é verdade ou não. Até agora, por acaso, parece que todos os casos foram reais, mas podem não ser. O caso do Prior, por exemplo, está em investigação. Eu errei com o Prior. Aliás, queria até aproveitar a oportunidade e pedir desculpas pelo caso. Por quê? Porque eu olhei a matéria, eu olhei o relato e eu imediatamente dei a minha sentença, o meu julgamento. Assim como a internet praticamente inteira, 99% da internet. E agora o caso está sendo intensivamente investigado. Já se sabe que teve mentira. É tudo mentira? Não sabemos ainda. Realmente não sabemos ainda. Só que a grande questão dos exposeds é a gente sair imediatamente com tochas e tridentes na mão para crucificar a pessoa que foi exposta, sem a gente ter real certeza se o caso é verdadeiro ou montado por um grupo especializado em criação de notícias falsas. No momento em que isso acontecer, porque esse não foi o caso do Prior, tá? O caso do Prior foi, pegaram casos reais, denúncias reais e aparentemente transformaram em algo sensacionalista diferente da realidade. As denúncias existem, elas estão sendo investigadas e eu espero muito do fundo do coração que cheguem toda a verdade, toda a verdade venha à tona. Então, pessoal, assim, o fato do Felipe Neto ter falado isso não quer dizer que o Felipe Prior não é culpado, a gente não sabe disso, quem tem que decidir isso é a justiça, mas também não é porque houve uma condenação em primeira instância que já tem que condenar o cara, vamos aguardar, porque só uma juíza definiu isso. Depois teremos um colegiado de juízes definindo se essa decisão é correta ou não, e aí se ele for condenado em segunda instância, beleza, aí tem que ser preso mesmo, né, tem que cumprir a pena, mas eu não vou aqui já condenar o cara por conta de um processo ali judicial, uma parte do processo que ele perdeu, porque nós ainda temos que aguardar as próximas instâncias, tá bom? Tem que sempre ir com muita calma, gente, sempre mesmo. Aí a Gisele foi chamada de biscoiteira, eu acho que ela deu a opinião dela, beleza, cada um dá a sua opinião, e ela respondeu: biscoito, eu não me calo, só isso. Eu não defendo macho que é acusado de crimes contra a mulher. Eu tenho uma causa de vida que é defender mulheres. Tenho os sentinelas desde 2020 e nunca me calei diante de atrocidades e não seria agora que eu me calaria. Então é isso, pessoal. A Gisele fez questão aí de dar a sua própria opinião e também tivemos a advogada da vítima que acusou o Felipe Prior aí sofrendo ameaças. Ela revelou ali diversas mensagens de ameaças, o que também é totalmente errado, tá? Estão aí nessa briga, ninguém sabe quem é certo e quem é errado, se o Prior é certo, se o Prior é errado, se a vítima é certa, se a vítima é errada. Temos que aguardar, e um processo é assim, um vai querer provar sua verdade, o outro também, e no final das contas, ninguém pode ameaçar ninguém. Né? Não pode ir lá os fãs do Prior e ameaçar a advogada, tá extremamente errado isso. Bom, é isso, pessoal, por enquanto é só, deixando bem claro aqui que eu não tô dizendo que Prior é inocente nem que ele é culpado, tá? Eu acho que quem vai falar isso é a justiça e nós vamos aguardar todas as instâncias para depois dar uma opinião mais firme aqui, tá bom? Para depois vir aqui e condenar ou inocentar ele. Mas por enquanto eu me abstenho de falar, Prior é culpado ou inocente. Não temos o direito de dizer isso. É um assunto sério. Olha, por exemplo, no caso do Robinho, o jogador, aí eu posso falar, ele é culpado.
Por quê? Ele já foi condenado em todas as instâncias lá na Itália. Já tem um pedido de prisão contra ele. Então, o Robinho, o jogador, ele é culpado, tá? Ele é culpado e ele tem que pagar pelo que ele fez. E são 9 anos de prisão lá que ele tem que cumprir lá na Itália. Agora, no caso do Felipe Priori, ele foi condenado a 6 anos, mas ainda não tem um mandato contra ele. Por quê? Porque é uma condenação em primeira instância. Quando ele for condenado em segunda instância, eu também não acho que é aí do jeito que a Gisele falou, né? Ah, vai ficar recorrendo. Nós sabemos sim, tem muitas instâncias no Brasil e isso é errado. Mas antigamente nós tínhamos a prisão em segunda instância, né? Antes do cara ficar recorrendo ali, ele podia já ser preso na segunda instância. Mas hoje nós temos uma prisão, acho que em terceira instância quase, né? Mas aí, se nós já tivermos uma decisão na segunda instância, que é de um colegiado de juízes, muito dificilmente essa decisão será errada. Porque não é só um juiz que vai lá decidir, é um colegiado. São vários juízes que vão lá analisar essa decisão de um juiz que decidiu primeiramente. Então, nós teremos essa decisão em segunda instância, que dificilmente será equivocada, e aí se o Prior for condenado em segunda instância, aí sim nós podemos dar uma opinião mais firme. Mas vamos aguardar até que isso aconteça, e eu acho que nós nunca devemos nos precipitar, tá bom? Muito obrigado, até uma próxima e tchau!